Então você abra a sua Bíblia, quem tiver Bíblia aí, no livro de Lucas. Achou já? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, aí no verso 1. Diz assim: de uma feita, não é assim que está escrito? De uma feita estava Jesus o quê? Em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a quê? Como também João ensinou os seus discípulos. Pronto, só esse verso aí. Você deixa aberto aí, viu? Essa passagem, a gente vai abrir outra passagem aí. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, ou pediram para Jesus que ensinassem eles a orar. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês sabem orar? Como é as orações de vocês? São orações decoradas? São orações espontâneas? São orações curtas? São orações longas? Quando eu era criança, a minha mãe, como era católica, ela ensinava a gente a rezar aquelas rezas. Tinha o credo, aí tinha a Ave Maria, aí tinha o Pai Nosso. Aí tinha uma que terminava assim: com Deus me deito, com Deus me levanto. Como é? E assim era? Era com Deus me deito, com Deus me levanto. Com o poder de Deus e do Divino Espírito Santo. Era assim. Aí toda noite repetia aquelas orações assim, né? Geralmente orações que a gente faz, aqui antes de começar houveram os pedidos de oração, né? Foi? E você pode observar, quando você vai orar a Deus, uma oração, ela é o quê? Uma oração, ela tem alguns ingredientes. Por exemplo, um deles é o pedido. Quais são os outros? Agradecimentos. Qual é o outro? É você exaltar a Deus, é você louvar a Deus, dizer que Deus é bom, que Deus é grande, que você quer amar Ele cada vez. Isso é uma parte da oração, né? Mas nós conseguimos nos lembrar de todos esses passos quando vamos orar? Ou geralmente quando a gente vai orar, a gente vai só pedir? Agradece por tudo aquilo que aconteceu durante o dia, pelo pão de cada dia. Eu quero que você abra agora aí, deixe marcado aí, você abre em Romanos. Romanos é depois de Lucas, você adianta, aí tem João, depois de João tem Atos, depois de Atos é Romanos. Romanos 8, 26. Diz assim: também o Espírito, não é isso? É assim que diz na sua, não? 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que? Orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pronto. Veja bem, essa passagem está dizendo que Deus, Ele através do Espírito, Ele ora por nós. Como assim? Ele diz assim que as nossas orações, muitas vezes elas não convêm a Deus. Por que nossas orações não convêm a Deus? Por que nós não sabemos orar como convém? Porque eu falei para vocês aqui, muitas vezes nós vamos só pedir coisa, pedir a Deus, pedir. E Deus sabe que se Ele nos der aquelas coisas vão nos fazer mal. E imagine, por exemplo, Heloíse. Ela passa o dia todo querendo que eu dê o celular a ela. Bota aqui a senha do celular, bota aqui a senha do celular. E eu vou dizendo não. Uma vezinha eu deixo, né? Mas se eu for dar toda hora que ela pede, eu vou estar fazendo bem ou mal a ela? É apenas um exemplo, né? E mesmo nós sendo adultos, crescidos, nós também pedimos coisas erradas a Deus. Quase sempre são coisas que a gente quer muito, que a gente deseja muito, mas são coisas que não convêm. São coisas que não convêm. Então, será que eu devo parar de pedir coisas a Deus? Aí o pedido é uma dessas coisas. É interessante, a oração de Jesus. Aí em Lucas, onde você estava, ficou marcado lá em Lucas?
Lucas 6:12. Lucas 6:12, achou? Diz assim, naqueles dias, né assim? Retirou-se para o monte a fim de orar. E fez o quê? Passou a noite orando a Deus. Quantos de vocês aqui já passaram a noite orando a Deus? Levanta o braço aí. Deixa eu ver. Quem foi que passou a noite orando a Deus? Jesus. Você já imaginou como é que alguém consegue passar a noite inteira orando a Deus? A grande questão que vem na minha mente é o seguinte: onde é que ele encontrava tanto assunto para falar? Uma noite inteira. Se você for para o terreiro do forró, você passa a noite todinha no show ali do cantor que tiver lá, né? Amanhece o dia e você não quer vir embora. Mas se você começar a orar, quando for com 15 a 20 minutos já começa a dar sono. Não é? Aqui na igreja, às vezes a gente ia fazer vigílias, que era a noite inteira na igreja, entendeu? Não era todos os irmãos que aguentavam. Quando dava meia-noite, antes mesmo, tinha uns irmãos que começavam a escorar nas cadeiras, e tem uns que deitavam no chão. E Jesus, ele passava a noite inteira orando. E é porque na vigília a gente não coloca música, entendeu? Coloca um filme e coloca o pessoal para esticar os braços. Mas mesmo assim, né, tem uns que não aguentam. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Como você acha que era a oração de Jesus? Para ele conseguir passar a noite inteira conversando. Você imagina, assim, eu não sei se vocês gostam de conversar, mas imagina uma pessoa com quem vocês conversam muito. Imagina que você encontra essa pessoa. Você começa a conversar, você não percebe o tempo passar, não é isso? Então era assim que Jesus conversava com Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus. E ele gostava de falar com Deus. E ele gostava também de ouvir a Deus. Pronto. Esse é um ingrediente também da oração. É você ouvir a Deus. Como é que alguém escuta Deus na oração? Isso você só aprende com a prática. Como é que você escuta Deus? A oração é assim, você de repente, eu quero arrumar um emprego, eu quero casar, eu quero passar no vestibular para tal curso ali. Aí todo dia você se ajoelha e ora pedindo aquilo. Senhor Deus, me ajude a passar nesse concurso, eu quero aquilo ali. E eu, particularmente, no meu caso, quando eu orava muito a Deus pedindo as coisas para mim, eu geralmente ficava fazendo promessa a Deus. Se o Senhor me conceder essa bênção que eu estou pedindo, então eu vou devolver tanto na igreja. Porque é exatamente assim as orações das pessoas, né? Existe um mundo religioso, o religioso popular, em que as pessoas fazem promessas, né? Pedem uma coisa e prometem outra coisa a Deus. E as orações das pessoas normalmente são assim. É o que a Bíblia diz, são orações que não convém. Porque Deus não precisa de nada da gente. Mas a gente está sempre querendo oferecer algo a Deus. E como é que você ouve a Deus? É quando você para refletir no seguinte: eu estou pedindo isso aqui a Deus, eu quero passar nessa prova, eu quero arrumar esse emprego. São coisas boas que você acredita que são boas. Mas em algum momento da oração você para um segundo e pensa assim: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Isso é ouvir a Deus, entendeu? Quando você para de pedir e pergunta a Deus: Senhor, eu quero muito isso, eu quero saber se isso também é o que o Senhor quer, se é da tua vontade. Se for, que o Senhor me mostre. Aí você abre o espaço para Deus falar com você. Aí de alguma maneira Deus vai falar. Era assim que Jesus orava, entendeu? Tem um texto do Espírito de Profecia que a irmã White fala isso. Ela disse que Jesus ele passava a noite consultando a vontade de Deus para saber o que Deus queria dele para o dia seguinte. Não era Jesus dizendo assim: Pai, eu quero que o Senhor me livre de tal perigo e tal coisa. Não, eu quero: Pai, o que é que o Senhor tem para mim para que eu viva amanhã? Aí aquela comunhão que ele tinha com Deus, ele conversava e Deus revelava a Jesus. E por isso, irmãos, que Jesus nunca era pego de surpresa. As pessoas às vezes
cercavam Cristo de todos os lados para pegar ele em alguma palavra, em alguma coisa, mas ele estava sempre preparado. Por quê? Porque ele tinha orado antes e tinha pedido ao Pai exatamente para que Deus preparasse ele para tudo que viria. Geralmente as coisas nos pegam de surpresa porque a gente não ora assim. A gente só faz pedir o que a gente quer. E o que Deus quer para nós? Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu faço um cálculo matemático aproximado de que 90% das coisas que Deus quer são coisas que a gente não quer. Ou mais. Vocês acham que é mais de 90% ou menos? Eu acredito que seja na faixa de 90% a mais por cento. De que as coisas que Deus quer para nós são coisas que a gente não quer. Como assim? Se você pedir que Deus revele a ele a sua vontade, Deus vai revelar e você vai dizer, não, mas isso aqui não era o que eu queria. O que eu queria era essa outra coisa aqui. Contei para vocês outro dia aqui a história da mulher, né, que ela queria arrumar um namorado. A jovem queria arrumar um namorado. E ela chegou em casa no sábado de manhã, ia para a igreja, né? E chegou na frente do espelho, aí disse, Senhor, orou a Deus olhando para o espelho, né? Arrumando o cabelo. Senhor, o primeiro rapaz que falar comigo na igreja hoje é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Olha a oração que ela fez. O primeiro, esse é um sinal que o Senhor vai me dar. O primeiro rapaz que for falar comigo hoje na igreja é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Aí ela foi animada, sorridente para a igreja, sentou no banco da frente. No que ela sentou, ela olhou para trás, ela havia um rapaz, e mesmo ia sentar do lado dela, né? Ele já chega vinha com um sorriso aberto. Aí ela virou o rosto para frente, aí fechou os olhos e disse, Senhor, todos menos esse. Todos menos esse aí não. E não teve jeito, o cabo foi se aproximando, sentou do lado dela, pegou na mão dela. Aí ela faltou pouco chorar. Para que eu fui fazer essa oração? Isso ilustra exatamente esse princípio que eu falei para vocês. Quase sempre as coisas que Deus escolhe para nós são as coisas que a gente não quer. Quem contou essa história foi o pastor Bulhon. E ele falou que já fazia 20 anos que eles estavam casados. Esse jovem, faziam 20 anos que eles estavam casados e estavam bem. A história deles é essa, né? Se ela fosse pelo pensamento dela, jamais casariam com ele. Entendeu? Jamais casaria com ele. Por que nós não sabemos orar como convemos? Porque nós só enxergamos a aparência. Veja também aí o que está escrito em Tiago. Tiago é lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, um pouquinho antes do Apocalipse, em Tiago. Todos acharam Tiago? Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Logo no comecinho diz assim, de onde procedem as guerras? Não é assim? De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 2. Cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo aqui que nós pedimos mal quando nós pedimos coisas simplesmente para satisfazer os nossos prazeres. Chama-se esbanjar. Se Deus fosse dar tudo o que a gente quer, nós queríamos o que com Ele? Entenda bem. Quando Deus ele começa a dar coisas, tudo que você pede, então você começa a sentir menos necessidade dele. O mundo é assim. Observe o quadro do mundo. Quais são os países mais ricos do mundo? Os países da Europa, os países da América do Norte. Você acha que a igreja
a igreja, a palavra de Deus, ela é mais forte nesses países ou nos países pobres? O que é que você acha? Os países pobres. Por quê? Porque os pobres sentem necessidade de Deus. E os ricos estão, como ele está descrevendo aqui, esbanjando nos prazeres. Eles não sentem necessidade de Deus. Para que eles vão para a igreja? Se eles já têm tudo o que querem. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Uma vez eu trabalhava numa oficina, aí tinha um colega meu que trabalhava comigo. Aí ele disse uma vez assim: uma vez que vocês forem para a igreja, ore por mim, porque eu sou dançarino e eu quero ser contratado por uma grande banda de forró. Aí eu peço sua oração por vocês lá na igreja para que eu consiga alcançar essa graça. O que é que vocês acham desse pedido? Você oraria? É mais ou menos assim os pedidos que nós fazemos, entendeu? São pedidos que a gente não compreende bem. No pensamento dele, aquele seria uma graça que ele estaria alcançando. Mas quando você observa o contexto, você percebe que a gente precisa consultar a Deus primeiro. Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? Quais são os teus planos para mim? Tinha um irmão também aqui, eu me lembro, essa igreja aqui da gente era ali onde era aquela academia M10 ali primeiro, né? Nessa principal aqui. Aí tinha um senhor que ele visitava sempre a igreja da gente, né? E no final do culto ele sempre pedia dinheiro, porque ele era pobre, né? Aí ele pedia: rapaz, eu não tenho o que almoçar hoje, me dê algum dinheiro aí para eu comprar um almoço para mim. Aí eu sempre tirava R$5 do bolso e dava a ele, né? Porque eu tinha lá pouco. Me dê qualquer coisa aí para ajudar. Aí eu dava, né? Aí no outro dia ele disse assim: rapaz, foi muito bom aquele dinheiro que você me deu, que eu cheguei ali na granja, comprei coração de galinha, toicinho, gordura, torrei e fiz uma farofa lá e comi. Aí na mesma hora eu me arrependi de ter dado os R$5 aí. Porque ele era um senhor desses gordão assim, e eu percebia que aquela comida estava fazendo o quê? Mal a ele. Mas ele não compreendia. E ele pedia aquilo pensando que eu estava fazendo bem. E na verdade eu percebi: eu estou dando esse dinheiro aqui a ele, mas eu estou fazendo mal a ele. Porque ele está comendo só coisas ofensivas. Como a gente costuma dizer aqui na nossa cultura, né? Coisas carregadas. Coisas maléficas mesmo, gordura pesada. E não deu outra, dentro de 2 meses ele morreu. Deu um passamento lá, travou a boca, deu um trombose. Chamaram o SAMU, com pessoa que não, o rapaz morreu. Era novo, era jovem, acho que ele tinha uns 50 e poucos anos. Porque mesmo a gente dando ou não o dinheiro a ele, a alimentação dele por padrão era aquela. Você observa um ambiente ali como o presídio, né? O presídio. O que é que dentro do presídio, o que é que as pessoas, o que é que os presos mais desejam? Você imagina o que é que eles mais desejam? Tem ideias? O que é que eles mais desejam dentro do presídio? É um negocinho assim, que nem parecido com queijo, assim, que vem numa barra. O que é que você imagina que é? Maconha. Aquelas barras de maconha assim. É o que eles mais desejam. Eles podem passar 1000 anos presos, mas se tiver maconha eles estão bem. Mas se você der maconha a eles, você está fazendo bem a eles? Não, mas é o que eles mais desejam. É o que eles mais querem. Eu acredito até, eu não sei, mas eu acredito até que eles pedem a Deus que os guardas não consigam prender a droga que trouxeram para eles. Eu trabalhei lá um tempo e eles, é só essas coisas, maconha, droga, cigarro, bebida. As coisas não entram dentro do presídio. Aí eles pegam, tem uns baldes desse de margarina, não tem grande, de 20 litros. Aí tem as sobras da cozinha, casca de fruta, cuscuz, vitamina de fruta, ele joga lá dentro. Aí bota água e deixa apodrecendo ali. Depois de 1 semana ou 2, aquilo ali fermenta. Aí eles fazem um furo e derramam, aí faz um tipo de álcool. Aí eles bebem aquilo para se embebedar. Eles fazem cachaça à base dessas coisas. Eles aprenderam. Até no YouTube tem um cara ensinando, entendeu? Eles fazem fruta podre, botam lá para apodrecer, entendeu? Aí fermenta. Porque o álcool é a fermentação da cana, né? E eles adoecem até com aquilo.
Mas é o quê? É as coisas que eles desejam. Se Deus for dar o que o ser humano deseja, o que é do ser humano? É complicado, irmãos. E eu não sei vocês, mas alguma vez você já desejou que alguém morresse? Hein? Nunca chegou a pedir a Deus, Senhor Deus, tomara que o Senhor matasse fulano. Mas tem pessoas que fazem isso, sabia? Eu ouvi falar recentemente de uma irmã aqui, ela não chegou a ser da igreja não, mas disse que ela estava com tanta raiva do marido que ela pegou a foto do marido e botou dentro do congelador. Pegou uma foto dentro do congelador. Com raiva, tipo assim, pra fazer o mal ao marido, entendeu? Não sei se foi um feitiço que alguém ensinou a ela lá. E geralmente as pessoas desejam o mal aos outros, não é? Talvez você nunca tenha pedido para Deus matar ninguém, mas você já sentiu vontade. É possível, né? Talvez a irmã não, mas outras pessoas aqui talvez já tenham sentido vontade. Uma vez o cara disse, rapaz, não, que eu não desejo mal a fulano não, mas se um caminhão carregado de paralelepípedo passasse por cima dele, eu também não achava ruim não. Isso significa, irmãos, também oração, sabia? Quando o seu pensamento deseja mal a alguém, é como se fosse uma oração. A palavra de Deus, ela diz o quê? Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam, pelos que vos maldizem. Então, quando você sofre o mal, você deve orar pedindo o bem da pessoa. O trabalho de magia negra, o trabalho de catimbó, como a gente costuma dizer, ele é baseado no mesmo princípio da oração. Quando alguém está mal e você ora, a pessoa melhora, não é? Você ora por fulano, para que Deus abençoe fulano. Deus atende a oração, né? O mesmo jeito é o contrário. O inimigo trabalha da mesma maneira, entendeu? Você quer que alguém entre na pior, o que é que você faz? Você faz um trabalho ali, e isso significa o seu desejo para aquela pessoa. E de certa forma, aquilo é atendido. Porque Deus, ele trabalha com o livre-arbítrio. A pessoa em si não quer sofrer o mal, mas você está escolhendo que ela sofra o mal. E aquele desejo, de certa forma, vai contra a pessoa. Mas é interessante que todo o mal que a gente deseja contra as pessoas acaba voltando-se contra nós mesmos. E todo o bem que a gente deseja também acaba vindo para nós também. Por isso que é melhor a gente alimentar o bem, né? Desejar o bem. A Bíblia resiste de pessoas que desejavam que outros morressem. Está registrado aí no Salmo 137, se você quiser ver. O finalzinho do Salmo 137 mostra. Você achou o Salmo 137? Verso 8. Diz assim, filha da Babilônia, não é assim? Que hás de ser destruída. Feliz aquele que te deu pago do mal que nos fizeste. Aí o verso 9 diz assim, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Como alguém pode ser feliz e fazer isso? E fico pensando, como alguém podia desejar isso para alguém? Aqui está registrando que esses homens aqui, eles sentiam esse desejo de que alguém pegasse os filhos daquela pessoa e esmagasse eles contra a pedra. Para você entender bem isso, por que a pessoa deseja isso? O sentido está no versículo anterior, que a gente leu, o verso 8. Ele diz assim, que te deu pago pelo que nos... Que te deu o pago pelo mal que nos... Não é assim? Isso era como se ele estivesse dizendo o quê? Que foi aquilo que fizeram com os filhos dele, entendeu? E por isso que eles desejavam que fizesse também com eles. Os babilônicos, quando eles invadiram Israel, Judá, eles... Tem as mulheres grávidas, diz que eles passavam uma espada assim e os filhos caíam. E os filhos que eram pequenos, assim, crianças, ele pegava pelas pernas e jogava nas paredes. Os babilônicos. Uma violência terrível. E essas pessoas estavam com esse desejo, por quê? Porque elas estavam extremamente revoltadas, tristes, angustiadas com o que tinham sofrido. E desejavam a mesma coisa contra eles. Esse Salmo 137, ele é um salmo bastante profundo. Porque fala assim que essas pessoas que fizeram isso com eles, ainda assim queriam que eles cantassem músicas para eles.
Eles traziam as harpas, diziam, aqui as harpas, toquem as harpas, toquem aquelas músicas que vocês cantavam lá. Como vocês se sentiriam tocando música para pessoas que lhe fizeram mal? Os historiadores antigos dizem que esses israelitas, esses judeus, eles eram hábeis na harpa. Eles tocavam harpa. Mas diz que eles pegavam os dedos e comiam, mastigavam a ponta dos dedos para não tocar as harpas, para eles ouvirem. Imagina o tamanho da angústia dessas pessoas. Eles comiam, arrancavam a cabeça dos dedos com os dentes. Essa é a música que eu tenho para trocar para vocês. Era tipo eles dizendo assim, entendeu? A amargura que eles sentiam contra aquelas pessoas. Uma situação, irmãos, que eu e você não sabemos como é, porque eu e você não sofremos talvez uma opressão tão grande como essa. Pessoas que passaram pelo Holocausto, né? Que foram maltratados, tiveram seus pais queimados na fogueira lá de Hitler, né? Diz que os soldados alemães queimavam os judeus, diz que eles queimavam os mais novos e deixavam os mais velhos por último para mostrar. E diz que eles chamavam os últimos que sobravam e mandavam olhar para as chaminés. Olha, ali está a sua família. A fumaça saindo da chaminé, né? E dizendo, ali está a sua família. Como é que pessoas se sentem ao passar por experiências como essa? Eram essas experiências registradas aqui. E geralmente quando alguém deseja que outro morra, é exatamente porque a pessoa sentiu uma grande angústia causada por aquela pessoa. E eu já ouvi falar de casos, né, de pessoas que sentem tanto ódio de outra pessoa, que elas não desejam que morra, desejam que sofra. E tem um rapaz aqui, um colega meu, até aqui no Jatobá, vocês quando passam no Jatobá sempre vê ele aí. Que disseram, não sei, né, mas disseram que a pessoa que fez um trabalho de macumba contra ele, né, que queria ver ele louco e queria ver ele sujo e queria que ele não morresse, ficasse assim o tempo todo. E é exatamente assim que está ele. Você pode passar ali no Jatobá, naquela calçada ali perto do coração do Jatobá, tem um rapaz que fica lá sentado, tem com o cabelão grande assim, tem tempo que ele está fedendo que só, né? E eu não sei se isso é verdade, mas a história que me contaram foi que exatamente uma pessoa que odiava ele demais e fez um trabalho para que ele ficasse naquela situação ali. Trabalho de magia negra. Existem pessoas que trabalham assim. Você pode olhar na Bíblia, tem a história de Balaão, né? O rei Balaque chamou Balaão e disse, amaldiçoa esse povo aqui. E Balaão foi lá 3 vezes, tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. E o inimigo trabalha só assim também, né? Para fazer o mal às pessoas. E só quando eu e você estamos apegados a Deus é que a gente consegue nos proteger do mal, sabia? Porque nós vivemos num terreno encantado. Como a gente leu aqui, que o mundo jaz no maligno, que a passagem de Tiago fala, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então o terreno que a gente vive pertence ao inimigo. Então o inimigo tem controle e o único que nos guarda é Deus. E Deus só nos guarda se a gente estiver com Ele. Se você se desviar de Deus, não tem como Deus lhe guardar. E aí está o perigo, né? Mas eu acredito no bem, irmãos. Eu acredito que todo mal que for planejado e que for desejado contra nós, nós devemos reagir com o bem. Quando as pessoas nos odeiam, as pessoas nos maltratam, a gente deve desejar e fazer o contrário por elas. É difícil, né? Mas a gente deve procurar fazer isso. Porque quanto mais a gente faz isso, mais paz a gente sente. Mais paz a gente tem. Quanto mais você procura vingança, mais angustiado você fica, mais revoltado você fica. E quando você deseja o bem às pessoas, quando você ora a Deus para que Deus faça o bem às pessoas, então esse bem também vem para você. E isso é que é maravilhoso, né? Isso que a palavra de Deus nos recomenda lá no Sermão do Monte. Orai pelos que vos maltratam, que vos perseguem. Muitas vezes você deseja que a pessoa morra, mas você, Senhor Deus, que o Senhor abençoe para que essa pessoa viva 250 anos, entendeu? Ela não vai viver isso tudo, mas você deseja assim e peça que Deus faça isso com ela. Essa pessoa me fez muito mal,
essa pessoa me fez muito mal, mas que o Senhor abençoe para que ela enriqueça, entendeu? Para que ela se torne uma pessoa milionária. E abençoe para que ela tenha 300 anos de saúde na sua vida. Você tem que orar assim, entendeu? Pelas pessoas ruins. Deus abençoe para que essa pessoa tenha muitos filhos e seja uma pessoa abençoada. Para que essa pessoa conheça a Deus, se arrependa, se converta, seja salvo e vá para o céu. Entendeu? Essa deve ser a sua oração. Quanto mais você orar assim, mais paz você vai ter. Existem orações na Bíblia, irmãos, que são orações incompreensíveis. Por exemplo, aí, para a gente concluir aqui a mensagem sobre a oração. Tiago 5, verso 17. Diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era um homem, aqui está dizendo, né, semelhante a nós, carne e osso, pecados e com livre-arbítrio. Diz que ele orou para não chover. Você lê esse versículo e você diz, ele orou para que não chover. Mas você já parou para pensar o quanto estranha é essa oração? O que é que você ia achar se eu chegasse para você aqui hoje, Aldo? Chegasse para vocês aqui e dissesse, olha, vamos fazer um ciclo de oração aqui para que não chova mais. Vocês iam orar comigo? Ia orar não? Não. Essa é uma oração estranha. Como é que alguém ora para não chover? E por que alguém oraria para que não chovesse? Se fosse um lugar onde houvesse enchentes, aí os irmãos poderiam se juntar e vamos orar que está morrendo todo mundo afogado, então vamos orar para não chover, né? Só que não era esse o contexto que Elias orou para não chover. Sabe qual era o contexto? Era o seguinte: havia um Deus chamado Baal. Não era um Deus, era um... O Deus só existe um, que é Deus verdadeiro, né? Que é o grande eu sou. Mas existia essa entidade que os israelitas estavam adorando, que era um Deus chamado Baal. E eles acreditavam que Baal era quem mandava o quê? A chuva. Então toda vez que chovia, eles agradeciam a quem? A Baal. É diferente de hoje não? O que é que vocês acham? Quando chove, as pessoas agradecem a quem? Algumas pessoas começam a dizer que foi São Pedro, né, que abriu. Outras pessoas começam a dar louvor a Maria, é um bocado de santo. Então era mais ou menos isso que ocorria naquela época. Só que lá todo mundo dava louvor, agradecia a Baal porque mandou a chuva. E aquilo revoltou quem? Elias. Elias disse, olha, vocês estão errados, vocês não estão adorando, dando louvor digno de quem está mandando o bem para vocês. Para que vocês compreendam que não é Baal que está mandando chuva. Então, segundo a minha palavra, não vai mais chover aqui. Já imaginou a autoridade e a audácia desse profeta chamado Elias? E é interessante que a palavra de Deus diz que ele era semelhante a quem? Semelhante a nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, diz assim, igual a nós. Isso, a partir de hoje não vai mais chover segundo a minha palavra. Mas para que não chovesse, o que foi que Elias fez? Orou. Aí tem uma passaginha depois da vírgula que diz assim, com instância. O que é isso? Instância, com insistência. É mais ou menos aquela pessoa desejando que outro morra, entendeu? A pessoa insiste. Eu quero porque quero. Então a oração de Elias era assim, ele insistiu com Deus, eu quero que não chova mais. E ele insistiu tanto que passou quanto tempo sem chover? 3 anos e meio. Já imaginou? Será que aqui aguentaria passar 3 anos e meio sem chover? Aqui no sertão a gente é acostumado a passar o ano quase todo sem chover, né? Mas 3 anos e meio eu acho que nunca passou, não? Sem chuva. Já passou? 3 anos e meio não. Isso mostra, irmãos, o poder da oração.
poder da vontade, do livre-arbítrio humano. Quando a gente deseja algo, então aquilo tende a caminhar para acontecer. Quando você mostra o seu interesse, o seu pensamento naquele sentido, Deus está com você para alcançar. Quer seja o bem, quer seja o mal. Quando você bota na cabeça uma coisa ruim também, aquilo ali caminha para acontecer. Então por isso que no meu coração, no seu coração, no seu pensamento, no meu pensamento, a gente tem que alimentar o bem. Para que Deus faça acontecer o bem na nossa vida. E Ele faz, não é? Nós temos que aprender, irmãos, a ouvir a Deus. E temos que aprender a pedir a vontade de Deus para nós. Não é, Senhor Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. Não. É, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer para mim. De que maneira o Senhor quer que eu viva? Deus muitas vezes Ele responde às nossas orações, só que a gente não compreende, não entende. É igual aquela história do menino que eu falei para vocês outro dia aqui, que escreveu uma carta para Deus pedindo R$1.000. Porque ele viu o pai dele, né? Olhando as contas, assim, ele tinha a conta de energia, ele tinha a conta de água, aí tinha a fatura do cartão, aí tinha outra conta lá, era R$1.000, entendeu? Para pagar tudo. Aí o menino, percebendo a angústia do pai, falando desses R$1.000, aí escreveu uma carta para Deus. Deus, por favor, envia R$1.000 para meu pai. Aí entregou no correio, né? E os carteiros pegaram a carta e leram, né? Porque estava endereçado lá com uma carta para Deus. Aí como é que eles iam entregar a carta para Deus? Eles mesmos leram, né? Aí quando eles leram, aí se comoveram com a história e se reuniram, entendeu? O carteiro um deu 20, outro deu 50, outro deu 100. Falaram com o gerente, deu 200, aí o outro deu 50. Aí conseguiram com muito sacrifício juntar R$800. Ainda faltou 200, né? Aí colocaram no envelope. Aí entregaram na casa do menino, né? A resposta de Deus. Aí o menino foi, abriu a carta e viu o dinheiro. Aí disse, não, agora eu vou, entregou o dinheiro ao pai, disse, agora eu vou escrever outra carta para Deus. Aí escreveu uma segunda carta, né? Disse, Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou R$800 para ajudar aqui. Mas na próxima vez que o Senhor for enviar a ajuda para nós, envie em cheque, porque o Senhor enviou em dinheiro e os safados dos carteiros tiraram R$200. Deus mandou a bênção, né? É assim, veja como Deus responde, né, as coisas. A maioria das coisas que Deus faz na nossa vida, Ele faz assim de forma imperceptível, né? Você não vê Deus agindo diretamente na sua vida para fazer algo. Ele usa os agentes dele, os instrumentos, as circunstâncias, as situações, né? E muitas vezes a gente não sabe ouvir a voz de Deus, a gente não compreende e não valoriza. Até mesmo o mal que vem sobre nós é uma ação de Deus para nosso bem. Quando você aprende a ouvir Deus, a entender a Deus, então você aprende a ser mais grato. E isso significa aprender a orar. Aprender a orar nesse sentido, né? Senhor, faça-se a tua vontade. Quase sempre é diferente. Eu me lembrei agora da oração de Maria, né? Que quando o anjo apareceu a ela, disse, olha, o Espírito vai vir sobre ti e você vai conceber do Espírito Santo. E ela não entendeu. Ela não queria que aquilo acontecesse, que ela não compreendia. Aí o anjo disse, para Deus tudo é possível, não se preocupe. Aí ela disse, então faça-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo sendo uma coisa difícil para ela, mesmo sendo uma coisa que ela não entendia, não compreendia, mesmo assim ela aceitou. Assim seja também conosco. A vontade de Deus para nós seja o que Ele deseja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai, nós aprendemos um pouco mais sobre a oração nessa noite. Vimos, como a Tua palavra mesmo nos diz, que nós não sabemos orar como convém. E que necessitamos que o Teu Espírito transforme as nossas orações de forma a serem aceitas por Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. A aprender a ouvir a Tua voz, a saber a Tua vontade para nós, a compreender quem somos, onde estamos,
Saber que o Senhor tem 1000 maneiras de atuar e agir em nossa vida, das quais nós nada compreendemos, mas que o Senhor age, o Senhor manifesta o teu poder. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter essa disposição de, quando formos orar, procurarmos primeiramente saber qual é o teu plano para nós, e que o Senhor nos guie conforme o teu plano. A minha oração, ó Deus, nessa noite é que o Senhor faça como Davi pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito inabalável. Isso é o que verdadeiramente precisamos, ó Deus, de força espiritual, de coração puro, de mãos limpas, de livramento do pecado. E somente o teu Espírito pode fazer isso. E é por isso que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus.